Aí, sejam bem-vindos todos, então. Vamos dar continuidade às nossas aulas de engenharia de software. A gente está estudando, no momento, a engenharia de requisitos, tá? E, basicamente, é um estudo que estuda como é feito para fazer o levantamento das coisas que o cliente precisa que o software tenha, tá? O que o software vai ter, o que ele vai fazer, como que ele vai resolver os problemas do cliente. Com relação à engenharia de requisitos, eu expliquei para vocês que ela é muito mais do que um estudo simples, ele é uma engenharia, ele é um conteúdo inteiro que tem a ver com isso, tá? Então a gente vai ver alguns tópicos, algumas das coisas que tem a ver com isso, mas tem muito mais que a gente pode correr atrás e muito mais informações que vocês podem ter sobre isso, tá? Então, não se prendam somente ao que a gente estudar na sala de aula, tá? A ideia, como eu falei para vocês, é ter um estudo, ter uma engenharia, ter uma ciência que nos permite criar um documento de requisitos, que é um documento que lá no final das contas vai explicar para o cliente e para, né, a tua equipe interna, os teus desenvolvedores e tudo mais, o que é que o teu software deve fazer. Quais as funcionalidades dele, quais as restrições, o que tem a ver com esse negócio aí. Tá? Expliquei para vocês que os principais atividades ou os principais processos da engenharia de requisitos envolvem a identificação, a documentação e a validação e negociação desses requisitos, tá? Tudo isso englobando uma etapa de gerenciamento, que é a responsável por fazer atualizações, correções, exclusões, verificações, de acordo com o andamento do projeto, de acordo com o andamento do desenvolvimento do teu software, da tua pesquisa e tudo mais, tá? Então, essa é a ideia. Na parte de identificação, nós temos levantamento, técnicas de identificação diferentes e o detalhamento desses requisitos. Na documentação, nós temos a descrição, propriamente dita, o uso de linguagem natural, que facilita a compreensão por todos, e o uso de modelos formais, que aí vão ser a documentação na forma que a tua equipe técnica de desenvolvimento vai conseguir entender da melhor forma possível, tá? Evitando ambiguidades, evitando coisas muito genéricas, descrevendo de uma forma que quem estudou isso, analisar toda essa questão, vai conseguir entender 100% do conteúdo que foi passado ali. E a questão da validação e negociação, garantias de qualidade, resolução de conflitos e a consistência dessas informações. Tá? Tudo isso é englobado aí. Aqui eu cliquei no lugar errado. Tudo isso englobado aí com uma quantidade bacana de gerenciamento. Tá? Então, o gerenciamento tem a ver com tudo isso aí. Voltou para a tela cheia. Então, na identificação, basicamente o engenheiro de requisitos precisa extrair todas as informações possíveis de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto e identificar requisitos através de pesquisas várias, tá? Então, são várias coisas que eu preciso levantar, são algumas pessoas que têm essas informações e eu preciso entender e descobrir cada uma dessas informações a fim de garantir que o software que eu vou desenvolver atenda tudo que for necessário para o meu cliente e não deixe ele na mão em nenhuma de suas necessidades. Para essa etapa, com identificação, levantamento e detalhamento de requisitos, podem ser utilizadas diversas técnicas: entrevistas, estudo de campo, brainstorming, conversas formais e informais, pesquisa com especialistas, pesquisa em livro, pesquisa na internet, visitas na empresa para ver as coisas funcionando. Então, nessa etapa de identificação, esse levantamento prévio, esse levantamento inicial, ele vai ser feito usando
várias técnicas diferentes, várias formas diferentes, a fim de que a gente consiga extrair a maior quantidade de informações possível, sanando algumas lacunas que normalmente aparecem nessa etapa, tá? O cliente acha que é muito simples, então ele não te explica 100% das etapas, ou o cliente não gosta da forma, ou não sabe da forma que algum de seus setores funciona, e aí por isso ele não te explica, e várias outras. Então a ideia é que a gente precisa estar lá dentro para poder entender, para poder dizer e para poder coletar essas informações com a maior garantia aí de fidedignidade possível, certo? E aí nós temos a documentação. Então, não adianta só levantar os requisitos, eu preciso documentar eles, eu preciso transformar eles em documento para que as pessoas possam, de uma forma posterior, pegar essas informações e usar quando for necessária. A pessoa que está desenvolvendo, ela precisa voltar a isso várias vezes para é, fazer, né, as pesquisas e ver, ó, estou desenvolvendo tal parte, e agora, o que eu faço? Ela tem que ver. O cliente tem que saber, porque ele tem que acompanhar o desenvolvimento do software. Ele tem que ver a questão de prazo, de custo, do quanto já foi implementado. Então, são várias as coisas, tá? E aqui é importante que a gente entenda que eu preciso documentar tanto em linguagem natural, ou seja, fazer textos descrevendo, com tópicos, com toda uma descrição textual de todo esse problema, tá? Sendo mais claro e mais conciso o possível, quanto usando modelos formais. Usar uma linguagem UML, por exemplo, com alguns diagramas de estado, de sequência, de casos de uso, especificando esses casos de uso, que são diagramas da parte da análise, tá? Então aqui a gente já começa a fazer um brotinho do que vai virar a análise do meu sistema também, porque aí eu tenho a forma de me comunicar com os dois lados, com o lado cliente, com o lado não técnico, com o lado leigo da história, e com o lado dos desenvolvedores, com o lado técnico, com o lado que precisa dessas informações o mais detalhadas e explicadas possível, tá? É importante registrar as informações coletadas e identificadas na etapa de levantamento de requisitos de forma adequada. Não adianta nada eu fazer um levantamento bem feito, coletar todas as informações, extrair 100% dos requisitos do meu cliente, se na hora de transformar isso em documento, eu não for bom. E aí, quando eu não sou bom, eu perco informações nessa etapa. Eu já fiz o pior, que é conseguir tirar essas informações do meu cliente. E aí, quando eu vou pôr no papel, eu escrevo de forma ambígua, eu não escrevo bem, eu não sou muito bom. Esse tal de caso de uso aí, eu não sou muito bom não, cara. Não faço bem e tal. Então você acaba fazendo um caso de uso mal feito, que acaba perdendo informações, não levando para a tua equipe técnica todas as informações necessárias. Não são várias as coisas. Então é importante que tanto ter alguém aqui na etapa de identificação que seja bom com isso, tá? Pode, às vezes utiliza-se inclusive o pessoal que faz o contato com o cliente, a venda, né? O cara vai lá em entrevista, mas às vezes essa pessoa que faz a venda, ela é boa em vender, ela não é tão boa no quesito técnico de registrar esses documentos. Então, por mais que essa pessoa faça uma entrevista inicial e dê aquela, né? Não, vamos resolver, pô, isso aqui a gente já fez, temos expertise nisso, resolvemos o teu problema. Não, vai ficar tranquilo, a gente entrega bem e tal. Por mais que essa pessoa possa vender o peixe de uma forma bem feita, muitas vezes ela não é necessariamente técnica e não tem o conhecimento necessário para fazer isso aqui, para colocar no papel de uma forma que isso seja bem aproveitável, tá? Então, pode ser que isso seja a mesma pessoa, se a gente não tiver uma equipe para isso, mas é necessário que essa pessoa tenha alguns conhecimentos bem específicos. Ela tem que entender da parte de conversa com o cliente, tem que ser comunicativa, tem que ser fácil de, né, de conversar, ter uma conversa agradável, tem, tudo isso aí. Mas ela também tem que ter um pezinho na área técnica, entender bem da UML, entender bem para ela conseguir colocar tudo isso no papel e levar esse processo de identificação em diante ou adiante, tá? E aí a gente tem a validação e a negociação.
levantei e documentei. Tá? A partir daí, eu já tenho informações para fazer um contrato com o meu cliente e para começar o desenvolvimento desse meu software. Mas aí nós nos deparamos com o pesadelo da maioria dos desenvolvedores no mundo, tá? Que é o quê? Que é o fato de que os requisitos mudam. Passa o tempo, o requisito muda. Passa a lei, o requisito muda. Alguém é mandado embora na empresa, o requisito muda. A empresa expande para alguma área nova, o requisito muda. Então, você tem uma grande quantidade de coisas, de acontecimentos que podem levar a uma quantidade de mudanças nos teus requisitos. E aí você precisa ter meios, mecanismos de fazer essa negociação e essa validação. Tá? Primeiro, uma validação inicial. Olha só, cliente, terminei de fazer o levantamento de requisitos, terminei de coletar essas informações, está aqui no papel. Vamos sentar e discutir se é isso mesmo ou se faltou alguma coisa, porque eu vou transformar isso num contrato. E aí no contrato eu preciso da tua assinatura e é isso que eu vou te entregar. Então nós temos a validação inicial e depois disso nós temos toda uma grande quantidade de negociação por mudanças nos requisitos. Como eu falei para vocês na aula passada, o sonho de qualquer empresa, o sonho de qualquer desenvolvedor é que ela desenvolva o software e que todos os requisitos permaneçam estáticos, permaneçam iguais, não sofram mudança, desde quando ele fez o levantamento inicial até 10 anos depois. Por quê? Porque isso significa que, primeiro, o levantamento foi muito bem feito, e segundo, não houve mudanças ambientais que mudaram esses requisitos. Por quê? Porque mudança de requisitos é serviço a mais, é trabalho a mais. Tá? Então, se a gente se deparar com uma situação de que os requisitos não mudaram no decorrer de muito tempo, para a empresa de desenvolvimento é a situação ideal. Você não vai gastar praticamente nada em manutenção, vai fazer algumas atualizações, algumas mudanças de experiência do usuário, você vai fazer algumas mudanças cosméticas, deixar o sistema mais bonitinho e tal, mas o núcleo do teu sistema é o mesmo que você desenvolveu 5, 10 anos atrás. Tá? E, inclusive a questão de treinamento, de suporte ao usuário, com o tempo ela vai caindo, porque você não vai mudar nada. Então, a não ser que a empresa mande um dos funcionários embora, dificilmente ela vai precisar de um treinamento novo. Ah, esse cara esqueceu como é que faz, então eu preciso treinar ele de novo. Não, isso não acontece. O que acontece? Olha, mudou o cálculo da folha de pagamento. Então, agora nós precisamos treinar de novo os funcionários da folha de pagamento. Mudou o cálculo dos impostos na hora de fechar a venda. Então, eu preciso treinar o pessoal de novo das vendas para isso. Tá? Isso é gasto para a empresa, para o cliente, e isso é gasto para a empresa de desenvolvimento. Que por mais que possa até ter algum lucro em cima disso. Preciso treinar, beleza. Então é tantos reais a hora de treinamento, mais deslocamento e não sei o quê. Beleza, dá para ter algum lucrinho em cima disso. Mas você acaba gerando todo um transtorno na tua empresa. Tem que pôr alguém para ir lá e fazer esse treinamento. A pessoa vai ficar um tempo isolada, ela não vai voltar a programar porque ela está lá dando um treinamento. Então, tem uma grande quantidade de informações que são pertinentes nesse caso. Tá? Para negociar e validar requisitos, é importante ter a avaliação de um especialista. Alguém tem que ler aquilo lá e dizer, não, é isso aí mesmo. Tá? Seja o teu cliente, seja algum dos stakeholders, alguma das pessoas que está envolvida pela parte do cliente no teu software. Tá? Ou, inclusive, por exemplo, uma Receita Federal. Eu vou gerar nota fiscal eletrônica, eu preciso do certificado da Receita Federal. Então, beleza. Então, eu preciso ter a avaliação de um especialista, que nesse caso pode ser a Receita Federal. Eu vou me credenciar como um emissor de nota fiscal eletrônica. Beleza, então eu preciso ter essa conversa, ter essa negociação, de modo que possa ser verificado se o que foi levantado condiz com o que foi solicitado. Simples. Tá? Para não perder tempo depois tendo que mudar o que eu fiz, eu perco um pouco de tempo antes, sento com o meu cliente, entrego 2, 3, 5, 10 folhas de papel para ele e faço ele ler. Para que ele possa chegar para você e dizer, olha, o requisito 2 não era bem isso. Então, o requisito 3 é completamente desnecessário. A gente não precisa desse negócio, não. Não, mas foi o teu funcionário
que falou que precisava. Não, então peraí, então vamos conversar com o funcionário para ver qual era a ideia dele. Tá? Mas aí nós validamos. E a partir daí nós só trabalhamos com informações validadas. Nós não trabalhamos com chutes. Nós não trabalhamos com especulação. Nós trabalhamos com as informações que foram levantadas do cliente, que o cliente leu e deu o positivo dele depois. Tá? Então isso é importante para a gente. Deve ser garantida a qualidade dos requisitos, validando se eles estão corretos. Tá? Aqui eu não estou falando da qualidade do software, do resultado. Eu estou falando da qualidade do requisito. Ele é ambíguo? Não, não é ambíguo. Opa, então melhor. Ele está bem escrito? É claro? Tá, tá bem escrito, é claro. Ah, ele atende a uma necessidade do cliente? Ele faz jus ao que o cliente precisa? Sim. Então, são parâmetros da qualidade do requisito em si que a gente avalia, que a gente negocia, que a gente valida. Tá? Para isso, é importante negociar com o cliente o que realmente é necessário para o produto. Seja na forma do desenvolvimento tradicional, fazendo somente a validação com o cliente de tá tudo certo? Tá, posso começar a desenvolver? Posso, corro para casa e vou desenvolver. Ou seja na forma pregada pelos métodos ágeis de desenvolvimento, de fazer um levantamento do que eu vou desenvolver antes e o que eu vou desenvolver depois, para que eu possa entender o que é mais importante para o meu cliente e o que é menos importante para o meu cliente. Isso é legal que ajuda a gente, inclusive, a fazer uma limpeza nos requisitos. Quando você põe o cliente para te dizer, não, o mais importante essa semana eu preciso que se desenvolva isso, o cadastro de livros. Beleza, terminei o cadastro de livros. Aí o cliente vai dizer, não, agora vamos fazer o cadastro de cliente, que daí eu já cadastro o cliente e tal. Beleza, faço o cadastro de cliente. Aí o cliente vai pedir, não, mas agora eu queria o cadastro de empréstimo de evolução, porque para mim, daí eu posso usar o sistema. Beleza. E aí ele vai te dando os requisitos mais importantes e ele mesmo vai vendo que tem requisitos que vão sendo deixados para trás. E às vezes esses requisitos que vão sendo deixados por último, eles não são tão importantes para o desenvolvimento do sistema. Às vezes eles são perda de tempo. Ah, eu quero que seja chamado por senhazinha estilo fast food, né? A fila de entrega de livros. Então, o pessoal vai lá, pega uma senha e daí eu chamo no painel. Beleza. Mas ele pediu que o processo de desenvolvimento seja o mais ágil possível. Então, se a pessoa leva 3, 4 segundos para devolver um livro, 5, 10 segundos para devolver um livro, a fila não vai ser prático ela pegar uma senha, sentar e ficar esperando e daí ser atendido. Então, ele mesmo vai ficar enrolando e jogando. Não, esse aqui pode ficar para trás, esse aqui pode ficar para trás. E quando ele vê que toda a parte mais importante do sistema já está funcionando e já está em uso, de acordo com as metodologias ágeis, ele vai ver, putz, isso aqui que eu levantei no começo nem é tão importante. E acaba ou desistindo ou deixando lá para o último caso, lá para o finalzinho do processo. Tá? E aí você, desenvolvedor, ganha toda uma carência, um entendimento por parte do cliente com relação ao prazo. Por quê? Porque o cliente vê o processo, vê as coisas sendo desenvolvidas. Então, isso é bem legal que a gente entenda também. Tá? E aí nós temos o gerenciamento, que é aquela etapa grande ali embaixo. Gerenciar consiste em manter os dados consistentes, com qualidade e garantindo que possam ser implementados. Ponto. Adianta eu solicitar no meu sistema de controle de biblioteca que o sistema faça uma previsão do tempo para analisar a necessidade de ligar o ar-condicionado ou não, utilizando métodos de inteligência artificial preditivos, fuzzy, para dizer quando vai ligar na temperatura. Putz, mas isso aí não é algo que não vale a pena. Eu não tenho todas essas informações. Eu não tenho para que ter todas essas informações. Isso aí não tem garantia nenhuma que eu possa implementar. Não é mais fácil eu só ler a temperatura interna e externa e acabou e tomar decisão? Não é mais fácil eu pegar uma previsão do tempo num site de previsão do tempo? Eu preciso programar isso dentro do meu sistema? Às vezes o requisito está consistente, está com qualidade, mas putz, ele não pode ser implementado, não adianta. Ou não é viável de ser implementado. Tá?
vou gastar tanto para implementar, vou mudar tanto a minha estrutura básica do sistema, que ele vai ficar irreconhecível, vai dar muito mais serviço fazer um cadastro qualquer, só para implementar o fato de que o cliente quer gerar algum relatório. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Na minha época de faculdade, no meu TCC, eu fiz um sistema de controle de patrimônio de informática, tá? E esse sistema de patrimônio tinha um helpdesk embutido. Então, os usuários eram identificados de cada patrimônio e o usuário ia lá e, quando dava algum problema, ele logava, né, na página e lançava o problema e ele seria atendido pelo, pelo usuário, pelo técnico. E aí foi feito toda a parte de comunicação, foi feita toda a parte, tudo do sistema. E aí eu fiz tudo levando em consideração as descrições dos meus clientes, né, e o contato com o meu orientador dentro da faculdade. E aí, quando eu apresentei a versão final para ele, o fim, o que acontecia? A pessoa descrevia de modo textual o problema. Deu erro no teclado no meu computador e não está funcionando a tecla A, B e C. Beleza. Deu problema no mouse que não funciona mais. O computador em questão não liga mais. Ponto. Então ela descrevia em texto qual era o problema. E aí eu terminei o sistema assim. Cheguei 15 dias antes da apresentação. E aí o meu orientador falou: olha que legal, né? Tá bom, tal. Passei acho, umas 2 horas apresentando para ele. Daí ele me falou assim: sabe o que ia ficar legal? Se a gente fizesse um relatório, cara. Um relatório onde fosse possível dar uma estatística de problemas por categoria. Porra, olha que legal. Aí eu posso selecionar ele e ele vai me dizer, ó, o que mais está dando problema é teclado. O que mais está dando problema é mouse. E aí, putz, mas eu não fiz nenhum esquema de categorização dos problemas. Eu não fiz nenhum cadastro de categorias. Eu fiz um assunto e uma descrição de maneira textual. Eu não tenho como analisar esse assunto textual e esse texto, né, essa descrição textual, e tentar chutar qual é a categoria daquele problema. Para mim, implementar só esse requisitozinho, esse relatóriozinho no final, o que eu ia ter que voltar? Eu ia ter que voltar lá na análise, lembrando que o TCC tem todas as etapas, então eu voltaria lá na análise, refaria meu documento de requisitos, refaria a minha análise para adicionar as funções aqui, né, que tem a ver com isso, refaria a minha programação para adicionar um cadastro de categorias, refaria a meu cadastro de problemas para adicionar as opções para a pessoa selecionar a categoria do problema, e aí ia ter que ter a opção do usuário dizer, sei lá, outra categoria, porque talvez ele deparou com algum problema que não tenha categoria cadastrado ainda. E aí, é viável que ele seja implementado? Se fosse algo extremamente útil para o sistema, talvez isso teria aparecido lá nas etapas iniciais. Talvez lá em todo esse um ano de desenvolvimento isso teria aparecido. Alguém teria me dito, porra, um relatório assim seria legal. Agora, quando eu estou lá no final, apresento a versão final do meu sistema, apresento toda a parte escrita pronta, e a pessoa diz, viu, vamos adicionar essa função que fica legal, eu não teria tempo hábil para isso. Então, nesse caso, eu não tenho a garantia, a viabilidade da implementação. E às vezes com o cliente é assim. Por quê? Porque o cliente não tem o conhecimento técnico para chegar lá e te dizer, e entender. Opa, essa mudancinha aí não é mudancinha, não. Isso aí vai mexer todo o núcleo do meu sistema, vai mexer em toda, 2, 3, 4, 5, 10 telas de cadastro e relatórios, vai mexer no meu banco de dados, vou ter que refazer grande parte das coisas. E por sorte, o orientador entendeu a resposta. Tá? Tudo no TCC é negociação. Tá? Tudo no TCC é negociação. Ele entendeu a resposta, gostou da minha defesa com relação a isso. E, não, então tá bom. Então não precisa desse relatório. Se ele tivesse batido o pé, não ia dar em 15 dias. Certeza. Tá?
Então, gerenciamento, manter os dados consistentes, manter contato com o cliente, manter o cliente informado do que eu estou fazendo, manter os dados atualizados. Mudou a lei, beleza. Mudou algum requisito? Mudou, porque eu me baseava na lei. Manter o requisito atualizado de acordo com a lei. Manter o requisito válido de acordo com o meu cliente. Manter. Tá? Então, grande parte do gerenciamento é isso. Essa é a palavra-chave, manter as coisas funcionando, manter as coisas bem feitas. Compreende todas as medidas que são necessárias, as exigências de estrutura para que as outras 3 etapas possam ocorrer. Tá? Adianta eu identificar um requisito que não é válido, que não atende ao que o cliente pediu? O cliente explicou que ele quer fazer a devolução do livro de uma forma e eu entendi errado e escrevi no papel. Adianta eu manter esse requisito? Não, não adianta. Adianta eu documentar esse requisito falho? Não, não adianta. Até porque não vai validar, não vai passar na negociação com o cliente. Agora, digamos que o cliente não leu 100% e passou esse requisito escrito errado. Qual a vantagem que ter esse requisito vai me trazer? Ele vai me trazer desvantagem. Eu vou implementar um negócio errado e vou precisar corrigir depois. Então, o gerenciamento é para isso. Por quê? Porque um requisito mal feito, um requisito sem qualidade, um requisito que não é mais válido, ele só vai me atrapalhar. Só vai me dar prejuízo, só vai me atrasar, só vai fazer cagada no meu sistema. Tá? Então, quanto antes eu detectar essa mudança, quanto antes o meu processo de gerenciamento detectar isso, antes eu consigo manter os dados consistentes na minha engenharia, na minha análise. Tá? Então, isso é importante que a gente entenda. Para que as outras 3 etapas possam ocorrer. Não adianta eu tentar fazer alguma coisa, uma validação com um requisito que não é válido. Não adianta. E não vai adiantar. Esse requisito não vai trazer vantagem nenhuma no meu sistema. E aí nós temos alguns tipos de requisitos. Tá? Basicamente são 3. Nós temos os requisitos. Não, basicamente não são 3. Dependendo dos autores que vocês se basearem para fazer os estudos da análise de requisitos, o cara vai fazer a classificação de uma forma ou de outra, com um nome ou com outro. Então, os tipos mais comumente adotados são os 3 básicos, tá? Mas, se você pegar algum autor mais contemporâneo, pode ser que ele use um nome diferente. Ou pode ser que ele tenha criado um tópico inteiro novo, tá? Então, isso é importante que a gente entenda. Classificação tradicional, então, requisitos fundamentais, requisitos funcionais, serviços que o sistema deve fornecer. Cadastro de livros, cadastro de clientes, cadastro de empréstimos, cadastro de devoluções, cadastro de multas, controle de pagamentos, controle de caixa diário. Serviços, funcionalidades do sistema. Funcionalidades. Tá? Como o sistema deve reagir a entradas específicas. Tá? Caso seja lançado um cliente com... Pronto. Então, como que o sistema vai fazer as coisas funcionar? Como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Tá? Então, aqui é basicamente o que o sistema vai fazer. Quais são as coisas que o sistema vai fazer. E aí nós temos os requisitos não funcionais ou requisitos de qualidade, tá? Que são basicamente restrições sobre os serviços ou funções oferecidos pelo sistema, tais como restrições de tempo de resposta. O sistema deve permitir a devolução de livros em no máximo 5 segundos para evitar filas. Ótimo. É uma restrição sobre um serviço, sobre uma função. Restrições sobre o processo de desenvolvimento. O desenvolvimento deve ser feito utilizando a linguagem Python com análise estruturada moderna, não, com uma análise orientada a objeto, e sendo feito utilizando métodos ágeis de desenvolvimento, mais especificamente o Scrum. Pronto, restrições sobre o processo de desenvolvimento. Restrições sobre os padrões.
Olha, as telas do sistema devem seguir os padrões, não sei o quê. O layout da tela não é uma funcionalidade. Não é. É uma restriçãozinha que eu tenho que pôr ali. Ó, o cara precisa de letras maiores porque ele precisa ler bem. Ele precisa ter avisos sonoros porque nem sempre ele fica na frente do computador. Então, restrições que têm a ver com as funcionalidades. Exemplos incluem confiabilidade, tempo de resposta, requisitos de armazenamento. O sistema deve permitir que sejam armazenadas fotos dos usuários para... Beleza. O cadastro do usuário é uma coisa. A possibilidade de cadastrar fotos é uma restrição sobre isso. Ponto. As fotos não podem ultrapassar 200K e devem ser em formato JPG para garantir a eficiência do armazenamento. Ótimo. Mais restrições. Tá? E esses requisitos não funcionais são os mais difíceis de fazer, principalmente quando vocês vão fazer um TCC, porque o TCC normalmente não tem um cliente. Para o cliente, para o cara que vai usar os sistemas, é molezinha dar os requisitos não funcionais. É molezinha. Porque o cara vê isso no dia a dia. Nós não. Nós, como vamos desenvolver um software mais genérico, nós não temos essa visão. Tá? Requisitos de processo também podem ser especificados, impondo uma linguagem de programação, IDE, banco de dados, métodos de desenvolvimento, processo de desenvolvimento. Podem ser mais críticos que os requisitos funcionais. Você tem a possibilidade de ter descrições um pouco maiores, com mais informações, com mais restrições. Tá? Origem dos requisitos não funcionais é a necessidade dos usuários, restrições de orçamento, políticas da organização. Olha, a minha organização tem a política de que o pagamento só vai para a fila de pagamento após ser aprovado por 3 diretores da empresa, o diretor financeiro, o diretor administrativo e o diretor de controladoria interna. Uma restrição. É uma política da empresa que eu vou ter que colocar o meu sistema para se adequar, para fazer de acordo com os moldes do que o sistema, do que a empresa faz. Tá? Necessidades de interoperabilidade com outros softwares ou outros fatores externos, como regulamentos e legislações. Tá? Eu vou fazer o cadastro de medicações, de medicamentos, porque aí eu posso, quando o funcionário me entregar um atestado, eu cadastro o atestado, e ele vai me dizer o CID, eu posso dizer, talvez seja interessante usar o medicamento tal, tal, tal ou tal para esse CID. Não, não posso, porque tem um regulamento do Conselho Regional de Medicina que diz que ninguém ou nenhum software ou ninguém que não seja médico pode receitar ou indicar o uso de remédios. É uma regulamentação. Ponto. Tá? Devem ser classificados de acordo com a sua origem. Então, quando você faz um documento de requisitos, você pode ou deve colocar a origem disso. O requisito de limitação de tempo de resposta é um requisito externo, porque ele refere-se a requisitos derivados de fatores externos ao sistema e seu processo de desenvolvimento. Integrações, comunicação com outras organizações, requisitos legais e éticos são exemplos. O usuário não pode ficar esperando no horário do intervalo, porque ele só tem 15 minutos de intervalo e ele quer comer um x-salada também. Requisitos de produto. Especificam o comportamento do produto. Refere-se a atributos de qualidade que o sistema deve apresentar. Confiabilidade, usabilidade, eficácia, portabilidade, manutenabilidade e segurança são exemplos. Devo guardar as senhas do usuário em formato MD5 com SALT. Quem está fazendo o curso de cibersegurança já sabe o que é. Com SALT para garantir que se o banco de dados por algum motivo vazar, ninguém consiga quebrar essa senha e vazar ela em texto aberto. Ótimo. Requisito de segurança. Tá? Então, tudo isso aí são requisitos não funcionais. Tem mais um aqui. E ainda nós temos requisitos organizacionais. E aqui a gente tem uma divisãozinha que eu já vou explicar para vocês, que pode pegar um pouquinho, tá? Essa divisão ela é um pouco, não antiga, mas é um pouco mais tradicional.
Tá? Derivados de métodos, políticas e procedimentos da organização do cliente e do desenvolvedor. Inclui requisitos de processos, padrões, modelos de documento, tecnologia. O sistema deve gerar PDFs assinados para que sejam armazenados. Ponto. Tá? Requisitos de implementação, tá? Tanto seja esses requisitos da organização do meu cliente quanto da minha organização. Eu devo utilizar a linguagem PHP com HTML5 CSS3, porque eu tenho mais técnicos treinados nessas linguagens que atendem ao que a gente precisa para o desenvolvimento. Eles devem utilizar MySQL porque é um banco de dados que não necessita de pagamento de royalty para seu uso. MySQL até precisaria MariaDB. Devem usar MariaDB para que não seja necessário pagar royalties. Tá? Criptografia e outros exemplos aí. Restrições de entrega, tempo para chegar ao mercado. Quanto tempo eu posso esperar para que o meu sistema chegue ao mercado? Eu aguento ficar desenvolvendo por 3 meses sem receber nada? Eu aguento ficar desenvolvendo por 6 meses sem desenvolver nada, sem receber nada? O nome disso é time to market. É um valor bem importante quando você está desenvolvendo, criando uma empresa ou um produto, você precisa levar em consideração tudo que tem a ver com a sustentabilidade da tua empresa. Tá? Restrições de cronograma, requisitos orçamentários, custo-benefício, outras licenças. Eu quero usar o banco de dados Oracle, porque eu li que, o banco de dados Oracle é muito bom, atende demais, é o mais robusto do mundo. Beleza, mas a licença do Oracle é R$10.000. Você quer pagar para o teu sistema essa licença? Não, não quero. Acho que pode ser PostgreSQL, que é um banco de dados livre e é considerado o que chega mais perto do Oracle. Beleza, tá? Licenças, royalties. Eu quero usar a tecnologia X que o cara desenvolveu e eu vi que é muito boa, passou até no Fantástico. Aí você vai ver a tecnologia X do cara, ele fez o registro da patente e você não pode usar sem pagar royalty para ele. Tá? Foi isso que colocou a tecnologia, o tipo de rede aí, Ethernet, o protocolo TCP/IP, como sendo mais usado no mundo. Os demais precisavam pagar royalty. Esse não. Tá? Entre outros. Podem estar associados a uma função específica ou a um conjunto de funções. Por exemplo, certa função pode ter restrições severas de desempenho, enquanto outras funções do mesmo sistema não. Tá? É o que eu expliquei para vocês aqui. Eu tenho o requisito de que a devolução tem que ser extremamente rápida. Tá, a devolução tem que ser extremamente rápida. Mas o empréstimo não precisa ser tão rápido, não. O empréstimo, o cara tem que dar o código, digitar a senha, fazer o cadastro do livro. Então é mais de boa. O cadastro de clientes ou o cadastro de livros não tem tanta restrição de desempenho, de velocidade. Que é quando eu faço quando eu estou mais de boa. Então, esses requisitos eles estão amarradas a uma função específica ou a um conjunto de funções, ou a todo o sistema. O sistema todo deve ser desenvolvido em PHP, HTML5 e CSS3. Ponto. Não. O módulo de atendimento, voltando ao meu TCC, o módulo de atendimento do cliente deve ser desenvolvido em PHP, HTML, porque a pessoa pode acessar de qualquer lugar, sem precisar instalar, baixar e instalar algum programa. Mas o módulo dos técnicos precisa do desempenho extra e da agilidade extra de um software desktop. Então, esse outro conjunto de requisitos precisa ser desenvolvido numa linguagem estilo Delphi, por exemplo. Tá? E aí nós temos as regras de negócio, que é algo que é um pouco mais recente na literatura e que vai tomar alguns dos requisitos organizacionais, alguns dos requisitos de produto e vai jogar para essa categoria nova, regras de negócio ou requisitos de domínio. Tá? Uma pessoa muito boa em regras de negócio, ela tende a ser um diferencial muito grande do mercado de trabalho. Tá? Por quê? Porque o entendimento das regras de negócio para uma equipe de desenvolvimento, ele nos traz muitas vantagens. A gente consegue entender muito melhor o que a empresa precisa. Tá? Então, também chamados de requisitos de domínio. Por que domínio?
Entendam todo o domínio onde o teu sistema vai estar inserido, tá? Tudo onde o sistema vai estar inserido, e esse domínio tem regras próprias. E as regras de negócio são essas regras que têm a ver com o domínio. Eu vou desenvolver um software para a empresa Novac para fazer o controle de produção de compensados ou de sei lá o que mais eles produzem. Beleza, então qual é o meu domínio? Empresa Novac, produção de compensados. Esse é o domínio. E aí, entendendo o domínio, eu consigo ver as regras desse domínio, provenientes desse domínio de aplicação do sistema e refletem características e restrições. Podem restringir requisitos funcionais existentes ou estabelecer como cálculos específicos devem ser realizados. Tá? Por exemplo, o sistema não deve permitir o empréstimo de livros novos para quem estiver com multas atrasadas ou com mais de 3 livros emprestados. Isso aí são questões do domínio da empresa, da biblioteca onde o sistema está implantado. O exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, o sistema não deve permitir que o pagamento vá para a fila de pagamento se não te houver a assinatura digital de pelo menos 3 diretores da empresa. Requisito de domínio. O sistema não deve permitir a compra de produtos XXX se não houver pedidos para que utilizem essa compra. Ótimo. A gente foi numa visita no passado a Pormad e eu vi um exemplo muito legal no sistema que eles desenvolveram lá, que é uma regra de negócio muito importante. Não sei se vocês vão lembrar. Acho que o pessoal do quarto só foi, do segundo acho que não foram ainda, né? Talvez a gente combine para ir lá visitar eles. Eles fizeram um sistema de pedido que a pessoa lá em São Paulo vai fazer um pedido das portas para um prédio que está em desenvolvimento, está em criação, né? E aí a pessoa vai subindo andar por andar ou vai vendo na planta e vai lançando esse pedido no celular, no sistema que eles mesmos desenvolveram internamente. E aí imagina assim, no primeiro andar a pessoa pede 6 portas, as 6 de 80 centímetros, 5 com abertura para a esquerda e uma com abertura para a direita. No segundo andar, mesma coisa, 6 portas de 80 centímetros, 5 com abertura para a esquerda, uma com abertura para a direita. No terceiro andar, mesma coisa, 6 portas, 80 centímetros, 5 abertura para a esquerda, uma para a direita. No sétimo andar, mesma coisa, 6 portas, todas de 80 centímetros, 3 com abertura para a esquerda e 3 para a direita. Mas peraí, todos os outros andares, o pedido foi 5 portas com abertura para a esquerda e uma para a direita. Nesse tá 3 e 3. Olha, pode ser que esse cara esteja errando o pedido nesse andar. Ou é um andar diferente, né? É a cobertura onde tem o salão de festas e tudo mais. Então, beleza, são portas diferentes. Então, o sistema vai apresentar para essa pessoa cadastrando essa notificação. Olha, tem certeza que é isso mesmo? Por favor, verificar. Porque se for um pedido sendo feito de forma incorreta, talvez a gente mande portas erradas e quando isso chegar lá em São Paulo e forem pôr essas portas nos apartamentos, vai dar problema. Então, olha que regra de negócio muito bem feita, muito bem descrita. É uma regra genérica, ampla, que possibilita um desvio, que a pessoa pode ir lá e dizer, não, eu conferi, é isso mesmo, este andar está diferente. Se foi um erro, ele vai receber a notificação. Olha, tem certeza? Um andar está diferente. É assim mesmo? O cara vai lá, acho que fiz cagada. E vai corrigir. Pronto. Não produziu porta, não fez a expedição, não gerou nota fiscal, não mandou para São Paulo, não instalou na parede. Olha quanto foi economizado com uma simples regra de negócio. Por isso que eu falo para vocês, os requisitos não funcionais e as regras de negócio, quando a gente vai fazer TCCs ou desenvolvimento de software genérico, vou desenvolver software para bibliotecas. Vai vendo para todas as bibliotecas que aparecerem. Ótimo. Fechou. Tranquilo.
Aí eu não tenho um cliente que vai ficar me trazendo as informações. Eu desenvolvo para quem aparecer. Quem quiser comprar, compra. Aí a gente tem dificuldade em fazer essas regras de negócio e os requisitos não funcionais. Por quê? Porque você precisa de alguém que entenda o funcionamento interno das regras de negócio daquela empresa, o funcionamento interno dos processos dentro dessa empresa, para que ela possa te dizer com segurança. Não, eu preciso dessa restrição. Eu preciso que seja feito assim. São as coisas que aparecem no dia a dia. Não são as coisas que são planejadas. É aquilo que aparece no chão de fábrica, é aquilo que aparece no uso do sistema. Tá? Então, aqui é uma categoria que antes ela já teve dentro dos requisitos não funcionais, tanto que bate um pouco com a descrição dos requisitos organizacionais, mas pela sua importância, a maioria dos autores mais recentes está dividindo em categorias novas. Inclusive, nós temos pessoas especializadas em regras de negócio. Tá? Se você for trabalhar com o sistema da TOTUS, por exemplo, todo o sistema de banco de dados dele é genérico de tal forma que você implementa as regras de negócio no teu banco de dados e o sistema, o executável, ele é feito de uma maneira tão genérica que ele entende as mudanças no banco de dados e gera relatórios automáticos usando as informações que você pôs no banco de dados. Gera telas de cadastro automático porque você pôs informações novas no banco de dados. Então, o especialista em regras de negócio é uma pessoa que vem sendo cada vez mais, se vocês procurarem aí em sites de procura de emprego, é um cara da área técnica, mas que tem esse pezinho da administração, tá? E que nos permite trazer essa visão, às vezes, da administração e da gerência para dentro da área técnica. Beleza? Principais problemas no levantamento de requisitos. 3 para as 8. Então, encerramos aqui nas regras de negócio. Vou passar para vocês um materialzinho de leitura também, tá, pessoal? Então, fiquem de olho. Provavelmente amanhã mesmo eu já posto no Classroom, junto com a gravação dessa aula, para que vocês aprofundem um pouquinho mais, especialmente nessas regras de negócio. Isso eu gostaria que vocês saíssem especialistas nisso, entendendo o que é, entendendo como funciona, sabendo dar exemplos disso. Porque a engenharia de requisitos em si, ela é a mesma faz algum tempo. Requisitos funcionais, requisitos não funcionais, restrições, isso aí ele não muda tanto. Mas essas regras de negócio, elas têm o potencial para ser um diferencial bem grande no desenvolvimento de software e nas empresas em geral. Tá? Beleza? Alguma dúvida, galera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Estou encerrando a nossa gravação, então. Aí, parei.